Bhishma organizou o casamento de Dhritarashtra com Gandhari em Hastinapura e Pandu casou-se com Kunti e Madri. Enquanto todos estavam felizes, Pandu decidiu fazer uma viagem com suas duas esposas. Eles se aventuraram na floresta para viver em um lugar calmo e bonito. Lá, construíram um pequeno eremitério e começaram a viver felizes. As tribos locais os consideravam deuses. Um dia, Kunti e Madri se aproximaram de Pandu e disseram: "Ouvimos dizer que você é muito bom em arco e flecha, mas nunca vimos isso. Hoje gostaríamos de ir a uma caçada com você e testemunhar suas proezas." Pandu concordou e os levou para caçar. Uma vez na floresta, Pandu disse: "Veja como eu caço com meus olhos fechados, guiado apenas pelo som." Ele fechou os olhos e, quando ouviu um som perto de alguns arbustos, atirou uma flecha naquela direção. Imediatamente, eles ouviram o som de uma pessoa gritando de dor. Quando foram investigar, descobriram que se tratava de dois seres celestiais, os Gandharvas. Eles haviam assumido a forma de veados para brincar na floresta, sem saber da presença de Pandu. Sem saber disso, Pandu disparou contra eles, matando a Gandharva fêmea. O Gandharva macho ficou furioso. Ele disse: "Até mesmo os animais selvagens não perturbam os outros quando estão se acasalando, e os caçadores também respeitam isso. No entanto, embora pareça um rei, você quebrou essa regra natural e atirou em nós. Minha esposa morreu por sua causa. Hoje eu o amaldiçoo. O dia em que você se unir a uma mulher será o seu último." Dizendo isso, o Gandharva saiu furioso. Agora Pandu percebeu que nunca se tornaria pai nesta vida. Ele decidiu renunciar à vida terrena e permanecer na floresta, e enviou a notícia de sua decisão a Hastinapura. Quando Dhritarashtra ouviu a notícia, sua alegria não teve limites. Como o trono agora era todo seu, ele ficou muito feliz. Foi nessa época que Gandhari ficou grávida. Ele enviou mensageiros para contar a notícia a Pandu. Quando Pandu ouviu a notícia, foi tomado por uma tristeza que nunca havia sentido antes. Ele lamentou para Kunti e Madri: "Embora meu irmão Dhritarashtra seja cego, ele conquistou o trono. Agora seus filhos o herdarão. Não há esperança para mim ou para minha linhagem de governar algum dia?" Incapaz de suportar a dor de seu marido, Kunti chorou e deixou o local. Sentada sozinha, ela continuou a chorar quando uma lembrança particularmente dolorosa de seu passado ressurgiu e a fez chorar ainda mais. O evento de que ela se lembrava era de sua juventude, quando um grande sábio chamado Durvasa visitou o ashram onde ela morava. Durvasa era conhecido por inspirar imenso medo em todos, porque tinha um temperamento feroz. O menor erro o levava a xingar as pessoas, muitas vezes sem motivo aparente. Como resultado, ninguém se atrevia a servi-lo. Mas Kunti, com muita coragem, tomou para si a responsabilidade de cuidar dele durante sua estada no ashram. Ela o serviu com amor, como uma filha para um pai. Impressionado com sua devoção, Durvasa lhe concedeu uma dádiva antes de deixar o ashram. Ele sussurrou um mantra poderoso em seu ouvido, explicando que o mantra poderia ser usado 5 vezes. Ao cantá-lo e invocar qualquer deidade, essa deidade apareceria diante dela e se tornaria sua. Ele foi embora, deixando Kunti com esse mantra extraordinário. O mesmo mantra permitiria mais tarde que os deuses descessem à terra e interagissem com ela. Mas em sua inocência juvenil, Kunti não entendia o significado ou o poder desse mantra. Na manhã seguinte, enquanto Kunti se banhava no rio, ela refletiu: o que significa um deus se tornar meu? O que isso poderia significar? Curiosa para descobrir, ela pensou: vou tentar apenas uma vez e ver o que acontece. Quando saiu da água e olhou para o céu, ela se perguntou qual deus deveria invocar. Ao ver o sol à sua frente, ela decidiu invocar Surya, o deus do sol. Ela se curvou diante dele, fechou os olhos e recitou o mantra. Quando ela abriu os olhos, o radiante Surya Bhagavan estava diante dela, brilhando com intensa luminosidade. Sua luz ficou mais forte e os raios de sol a envolveram completamente. Nessa luz ofuscante, Kunti não conseguia ver nada e, por um momento, não tinha certeza do que estava acontecendo. Depois de um tempo, a luz começou a se dissipar e Surya Bhagavan desapareceu. De repente, ela ouviu o som suave do riso de um bebê e sentiu seus braços pesados. Ela olhou para baixo e viu um bebê recém-nascido em suas mãos. Ele tinha pele dourada, era adornado com uma armadura natural e brincos de brilho cristalino, e sua beleza superava até mesmo o brilho do sol. Seu sorriso era tão puro que parecia acalmar o próprio sol. Essa criança magnífica era um filho nascido para ela pelo Deus Sol. Kunti agora entendia o significado de um Deus se torna seu. Isso significava que
que os próprios deuses gerariam filhos para ela. Amigos, vocês acham que ler uma história emocionante pode fazer alguém esquecer todos os seus problemas? Ou que contar uma história dessas para seus filhos pode ensinar a eles todos os valores de que precisam na vida? E se eu lhe dissesse que a leitura de uma única história pode lhe dar a solução para qualquer problema que esteja enfrentando ou que possa enfrentar no futuro? Sim, isso é possível, mas somente com o maior épico já contado na história da humanidade, o Mahabharata. Essa história é 100 vezes mais poderosa do que qualquer filme de sucesso de bilheteria. É um desafio. A história completa do Mahabharata, escrita no estilo de Vikramaditya, está disponível em 2 partes como livro físico e e-book na Amazon e em 43 outras lojas online. O livro está disponível em 54 idiomas em todo o mundo. Inclui os links na descrição abaixo. Encomende-o agora, porque não é apenas um livro, é uma biblioteca de sabedoria para a sua vida. Depois de ver o sorriso do bebê, Kunti pensou consigo mesma: nunca haverá um dia mais maravilhoso ou alegre em minha vida do que este. Ela se encheu de alegria, sabendo que aquele era seu próprio filho, mas naquele mesmo dia, sua vida também foi marcada por uma tristeza inesquecível. A sociedade não aceitaria que ela tivesse um filho sem ser casada, especialmente se o pai não estivesse ao seu lado. Ela não podia ficar com a criança, mas ao mesmo tempo não conseguia abandoná-la. Presa em um dilema, incapaz de tomar uma decisão, sem coragem de enfrentar uma sociedade que não a compreenderia nem a apoiaria, Kunti fez uma escolha desoladora. Com o coração pesado, ela beijou o bebê uma última vez, deu-lhe uma chuva de bênçãos e o colocou em uma cesta. Ela colocou a cesta no rio e chorou. Surya Bhagavan, você me deu essa criança sem que eu escolhesse, mas não tenho coragem de criá-la. Vou deixá-lo no rio, mas você deve protegê-lo. Chorando, ela foi embora. Ao se lembrar daquele dia, Kunti sentiu uma profunda tristeza. A história de Kunti e Karna nos ensina muitas lições de vida. Uma das lições mais importantes é o medo que a sociedade instila nas pessoas, especialmente nas mulheres, que têm filhos fora do casamento. Esse medo de ser envergonhado pela sociedade leva algumas pessoas a abandonar seus filhos em latas de lixo, nos degraus de templos ou nos portões de orfanatos. Mesmo as crianças, cuidadosamente criadas por seus pais, às vezes se perdem. Então imagine a situação das crianças deixadas sem orientação e que crescem como órfãs. Muitas dessas crianças abandonadas, lutando contra a fome e a sobrevivência, voltam-se para o roubo e o crime, tornando-se delinquentes e criminosos porque não há ninguém que lhes ensine o que é certo e o que é errado. As crianças nascidas fora do casamento geralmente enfrentam um futuro arruinado, o que, por sua vez, prejudica a sociedade. Por esse motivo, o sistema na Índia adere firmemente ao princípio de que o sexo antes do casamento é errado. A sociedade impõe essa regra para proteger tanto o indivíduo quanto a comunidade como um todo. Karna, que estava destinado a ser rei, tornou-se órfão e foi tratado como um pária pela sociedade. Apesar de sua imensa força, bravura e retidão, sua vida foi arruinada por falta de orientação adequada. Acreditando que aqueles que o apoiam são seus verdadeiros amigos, ele se aliou a Duryodhana e acabou destruindo sua vida. Não há menção no Mahabharata de que Karna tenha sido verdadeiramente feliz, nem mesmo por alguns dias. É para evitar que mães e filhos sofram como Kunti e Karna que as pessoas dizem que sexo antes do casamento é errado. Naquela época, não havia métodos contraceptivos ou pílulas. Portanto, o sexo antes do casamento era considerado um grande problema. Não estou dizendo que o sexo antes do casamento não seja errado, mas para o bem de uma sociedade melhor, ele não é desejável. A mentalidade e as circunstâncias de todos não são as mesmas, e é por isso que essas tradições evoluíram. Chegou a hora de Kunti contar a Pandu sobre as bênçãos que havia recebido do sábio Durvasa. Sem mencionar Karna, ela se aproximou de Pandu e lhe contou a história da bênção de Durvasa. Ao ouvir isso, Pandu ficou muito feliz. No reino, Gandhari também estava grávida, mas se Kunti quisesse, ela poderia ter filhos imediatamente. Pandu pensou que se o filho de Kunti nascesse primeiro, ele seria o herdeiro legítimo do trono. Ele disse a ela: "Nosso filho será o rei, e a primeira qualidade de um rei é viver de forma justa. Nos 3 mundos, o ser mais justo é Yama, o deus do Dharma. Ele é imparcial e faz justiça igual a todos. Invoque-o." Naquela noite, Kunti entoou o mantra e invocou Yama Dharmaraja. Imediatamente, Yama apareceu diante dela, cercado de escuridão. Após um breve momento, uma criança apareceu em suas mãos. Era Dharmaraja Yudhishthira. Pandu
orgulhosamente enviou uma mensagem a Hastinapura, anunciando o nascimento de um novo herdeiro da dinastia Kuru. Ao ouvir a notícia, Gandhari e Dhritarashtra ficaram chocados. Gandhari, que havia engravidado antes de Kunti, achava que seu filho deveria ter sido o primogênito e, portanto, o rei legítimo. Dominada pela frustração, ela pressionou o útero com força e entrou em trabalho de parto prematuro. Mas, em vez de dar à luz uma criança, ela deu à luz uma massa sólida de carne. Chocada, Satyavati enviou uma mensagem a Vyasa. Quando Vyasa chegou e lavou o pedaço de carne com água de Ganga, ele se partiu em 101 pedaços. Vyasa preparou 101 potes, colocou cada pedaço em um pote e disse a Gandhari: "Mãe, se seu parto tivesse ocorrido corretamente, você teria dado à luz um filho tão forte quanto 100 homens juntos. Mas agora, essa força foi dividida em 101 partes, e desses potes nascerão 101 crianças." Com isso, ele foi embora. No terceiro dia, o céu de repente escureceu com nuvens e uma tempestade estrondosa começou. O mar rugiu com ondas enormes, os pássaros voaram de seus ninhos com medo e os chacais uivaram ameaçadores. A tempestade era tão violenta que parecia que uma catástrofe era iminente. A escuridão envolveu o reino e as pessoas temiam que algum grande desastre estivesse prestes a acontecer. Em meio ao caos, um dos potes se abriu e ouviu-se o choro de um recém-nascido. Essa criança era Duryodhana, que mais tarde se tornaria o principal vilão do maior épico de todos os tempos, o Mahabharata. Amigos, o próximo episódio levará o conteúdo a um nível totalmente novo. Não percam, voltaremos no mesmo horário no próximo sábado. Se você ainda não o fez, encomende o livro Mahabharata que escrevi. Os links estão na descrição abaixo. E se você ainda não se inscreveu em meu canal, faça isso imediatamente. Até lá, fiquem bem. Tchau!